Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Não existe texto fácil na Escritura. Todos são muito profundos, Senhor. Mas é verdade que existem uns que estão mais claros à nossa mente, Senhor Deus. Nós já temos mais informações, que a própria estrutura do texto facilita a nossa compreensão. Mas existem outros que a profundidade da teologia e a complexidade, Senhor Deus, da própria estrutura textual nos fazem, Senhor Deus, temer e tremer quando nos achegamos a Ele. E aqui está um destes textos. Mas o que há de mais, Senhor Deus, para o Teu Espírito? O que é difícil para o Teu Espírito? Para mim, Senhor, é impossível. Por isso, usa-me pelo Teu Espírito. Para os irmãos ouvir e compreender, impossível. Mas não pelo Teu Espírito. Ó Senhor Deus, faz do que é difícil ficar fácil. E aquilo que é impossível, a nossa salvação, ser possível pelo Teu Filho. É o que nós te pedimos, no nome dEle. Amém. A cada 4 anos, o brasileiro se prepara para acompanhar a próxima Copa do Mundo. Na maioria dos casos, o que acontece é que nós não vencemos. Apesar de sermos os maiores vencedores do mundo, nós geralmente acabamos perdendo, né? Das 5 vezes que o Brasil conquistou o título mundial, eu tive o prazer, pelo menos, de acompanhar 2, 94 e 2002. Em todas as outras ocasiões, nos meus 41 anos, o Brasil perdeu. Até pouco tempo, achava que a última vitória estava muito próxima, até que eu fiz as contas. A última foi em 2002, então nós já estamos há 21 anos de um título mundial. Mas eu me lembro que em todas as vezes que o ano é um ano de Copa do Mundo, se vende muita camisa do Brasil, as pessoas se preparam, a casa fica toda ornamentada. É um dos poucos motivos para que o brasileiro se lembre que existe uma pátria. E aí, nesse momento em que nos reunimos para assistir os jogos,
as frases que vão saindo ali são muito interessantes, né? Às vezes a gente não fala pensando no que estamos falando, mas é muito interessante. Mas eu me lembro que o time está jogando e um olha para o outro e diz assim: a gente não está jogando nada hoje. Não, mas não é você que está jogando, é o time que está jogando. Quando o Brasil vence, a gente se alegra como se a gente estivesse lá dentro do campo. Quando faz um gol, parece que foi você que fez o gol e que sua vida vai mudar a partir dali. Mas é o jogador que vai ter a vida mudada, transformada. É ele que vai receber um contrato melhor, é ele que vai ganhar mais dinheiro, é ele que vai receber a glória, mas você se alegra como se fosse contigo. E a gente volta para casa, vencemos. Sujeito com 120 quilos, não gosta tanto de futebol que virou a própria bola. E a gente se alegra como se a gente fosse jogador profissional. Da mesma forma, quando perde, aí é o desespero geral. As pessoas chorando na rua, se discutindo, né? O que é que poderia ter sido feito? Outro, não, era para ter sido feito. A gente deveria ter feito isso. O jogo está sendo do outro lado do mundo. A gente está discutindo aqui o que nós deveríamos ter feito. Nós como? Não sou eu que estou jogando. Então, uma forma coerente de assistir um jogo seria: eles perderam, eles ganharam. Eles têm motivos para se alegrar. Eu não tenho motivo nenhum para me alegrar a respeito desse jogo. Mas por que a cada 4 anos, pelo menos, nós temos profundas alegrias e inúmeras tristezas se nós não estamos jogando na seleção brasileira? É porque aqueles homens, eles levam a bandeira do Brasil representando a nação no esporte, que é o esporte mais popular do mundo. E o esporte que o brasileiro mais se identifica. Então é muito fácil para nós brasileiros, ao vermos a seleção brasileira jogando, nos identificarmos como os nossos representantes. Aqueles 11 homens estão carregando a nação. A expressão Brasil de chuteira. Então a vitória deles é a nossa vitória, a derrota deles é a nossa derrota. Isso se multiplica também nos inúmeros jogos, né, dos times locais. O pessoal discute, briga, chora, se alegra, como se eles mesmos estivessem dentro de campo. E essas coisas são assim, irmãos, nós nos envolvemos tanto com situações como esta no futebol, porque isso é fruto de uma estrutura que Deus colocou desde a criação. Deus se relaciona com o seu povo de maneira representativa. Assim como os nossos jogadores da seleção brasileira representam-nos federalmente, e aí a palavra federal vem de uma palavra latina, que quer dizer pacto. Nós estamos pactuados com a seleção. Se a seleção ganha, no pacto eu ganho. Se ela perde, em pacto eu perco. Então, este sentimento que os irmãos têm a respeito da seleção brasileira e de outros representantes nossos em outros esportes é muito semelhante àquilo que nós vamos aprender aqui em Romanos capítulo 5. A teologia pactual, a espinha dorsal da reforma protestante, que para muitos é a soberania de Deus, mas não é. A espinha dorsal da reforma protestante está aqui, em Romanos capítulo 5, e em muitos outros textos que falam da representatividade, como Deus se relaciona com o homem. Se vocês estiverem com a suas Bíblias abertas, e espero que as mantenham assim, os irmãos vão perceber que duas expressões, elas se multiplicam e se repetem no texto. Observe, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja, sempre o contraste, um só, muitos, ou um só e todos. Isso se repete agora
nos versos seguintes, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um só, muitos. Um só, todos. Esse contraste que vai se repetindo ao longo do texto nos apresenta o contraste lógico desse sistema representativo. Porque este um só, ora se refere a um homem e um só se refere a outro homem. No final das contas, estes dois homens são os únicos dois homens que importam em toda a história da humanidade. O primeiro homem, Adão, e o segundo Adão, que é Cristo. E por que são os únicos dois homens que verdadeiramente importam em toda a história da humanidade? Porque Deus só se relaciona com estes dois homens. Aí você diz assim, não, mas peraí, pastor, mas eu me relaciono com Deus. Eu oro, eu leio a palavra, eu canto os salmos. Então eu tenho uma relação com Deus, sim. Mas assim como você não entra em campo para jogar na seleção brasileira e se relaciona com a Copa do Mundo, assim também você não estava no primeiro pacto para cumprir as ordens de Deus, como Adão estava, nem mesmo no pacto da graça, quando Cristo recebeu as ordens do Pai. Você se relaciona com estes dois homens em pacto. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Você não pode estar fora destes dois ambientes. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. E ele explica quais são esses dois pactos. Ele diz, veja só, portanto, verso 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Como foi que a morte entrou no mundo? Pela brecha do pecado. E quem foi o primeiro homem que pecou? Adão. Deus fez um pacto com Adão, e neste pacto, que está lá em Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16, Deus disse algo simples a Adão. Se você não comer do fruto que eu proibi, você vive. Mas se você comer, certamente morrerás. Este pacto é um pacto de sangue e de vida. Se você for obediente, você vive, e se você desobedecer, você morre. Eram duas partes, Deus e o homem, e este homem, ele representava toda a raça humana. Por isso aqui o contraste no verso 12 é um homem, observe, e no final do verso, todos os homens. Um homem que representava todos os homens. Então, se este homem caísse, toda a raça humana cairia nele. E foi isso que aconteceu. A primeira objeção que geralmente se levanta aqui, especialmente, né, quando o ambiente é um ambiente de individualidade, é dizer o seguinte: e o que é que eu tenho a ver com Adão? Quer dizer que Adão pecou e eu é que vou pagar a conta?
Este tipo de revolta não é uma revolta contra Adão. Nós não deveríamos, de maneira nenhuma, apontar o dedo para Adão e dizer, se fosse eu faria melhor. Não faria. Porque quando nós dizemos isso, nós não estamos nos revoltando contra Adão. Nós estamos nos revoltando contra o Deus que escolheu Adão para ser o primeiro homem. Então é uma revolta contra a providência de Deus. Você não seria um representante pactual no pacto das obras melhor do que Adão? Não seria. Então deixemos Deus ser Deus e escolher Adão. Mas uma segunda objeção que também é feita é a respeito do próprio sistema representativo. Quando alguém diz, isso não é justo. Porque se eu sou indivíduo, eu devo carregar os meus próprios pecados. E isto é verdade. Mas não de maneira dissociada a uma outra verdade, que é como Deus se relaciona com o homem. Deus resolveu se relacionar assim, de maneira representativa. Se Adão não tivesse pecado, ele permaneceria no estado em que Deus o criou, e não somente isso, ele poderia comer do fruto da árvore da vida eterna. E Adão entraria num estado de gozo, juntamente com toda a raça humana, que nunca mais ele poderia sair, percebe? Se Adão cumprisse o pacto das obras completamente como Deus havia o ordenado, e era simples o pacto, era só não comer do fruto, ele teria acesso a outra árvore, que é a árvore da vida eterna, e assim todos nós, irmãos, estaríamos salvos da possibilidade da queda. Não é salvo da ira, mas da possibilidade da queda, ainda que nem era uma realidade. Quando alguém levanta objeção a respeito deste ponto, vai ter que levantar uma objeção também a respeito da salvação. Porque logo em seguida, o texto diz, verso 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Você percebe que agora ele faz um contraste entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Há muita maldade na obra de Adão, que é o pecado. Mas a maldade na obra de Adão, a mais profunda maldade de Adão, não se compara à bondade da obra de Cristo. Então, ainda que Adão tenha sido conhecido como o pior de todos os assassinos, porque ele matou a raça humana inteira, ainda assim, a maldade dele não se compara com a bondade de Cristo. Nenhum pecado é tão mau que seja tão mau a ponto de ser maior na sua maldade do que Cristo é grande na sua bondade. E é por isso, irmãos, que não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A nossa situação hoje, irmãos, é melhor. Porque ainda que nós sejamos pecadores, miseráveis, a obra de Cristo é maior do que o nosso próprio pecado. E é por isso que nós temos esperança. Então, o primeiro homem, Adão, e nele toda a raça humana pecou. Isso, claramente, irmão, já desfaz uma heresia chamada pelagianismo. O pelagianismo diz que o homem não nasce pecador, que o homem nasce bom e ele aprende a pecar com os outros homens. Então, o homem poderia, de alguma forma, buscar a Deus. A doutrina católica romana não é pelagiana, ela é semi-pelagiana. Porque eles reconhecem o pecado original, mas não reconhecem a morte completa do homem. Eles dizem que o homem, por conta do pecado original, ele foi inabilitado, né, em muitas das suas habilidades comuns, mas não a respeito de buscar a Cristo.
Então, a morte de Cristo, assim como pensam também os arminianos, é uma possibilidade de salvação. Então, há uma oferta do Evangelho, a gente vai falar sobre isso no final, ou mais para diante. Há uma oferta do Evangelho, e se você quiser, como pecador, você pode buscar. Você tem condições de buscar. Então, a força está no homem. O Senhor morreu para salvar o homem pecador. Mas o homem pecador não está tão morto em seus delitos e pecados, em seus delitos e pecados, a ponto de não conseguir se levantar e buscar Deus. Ora, mas isso é o contrário do que o apóstolo Paulo falou aqui. Volta comigo, por favor. Capítulo 3. Verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus nos seus olhos. Não há quem busque a Deus. Ora, se não há quem busque a Deus, então o semipelagianismo também é uma heresia. O que nós cremos é que desde o primeiro homem, quando o pecado se alastrou por toda a raça humana, ninguém tem condições de querer Deus. E aqui, observe que a palavra todos, no verso 12, tem de fato o sentido no sentido universal. E o pecado pela morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aí ele repete. Por isso que todos pecaram. Não alguns pecaram. Não foram muitos que pecaram. Todos pecaram. Aí ele continua, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Essa é uma das passagens mais complexas do texto. Porque primeiro ela diz o seguinte, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ora, se o pecado, se nós entendermos isso aqui, como tendo a interpretação de que foi a partir da lei, lá no Monte Sinai, que o pecado começou a ser computado, meu problema é, e antes? Não. Então, a compreensão não pode ser essa. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Veja, o pecado já existia. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado, se não houver lei nenhuma, ele não pode ser imputado. Então, se havia imputação de pecado antes de Êxodo 20, é porque havia pecado e havia lei. A lei é a transgressão, aliás, o pecado é a transgressão da lei. E o salário do pecado é a morte. O primeiro versículo, versículo 12, ele diz, porque Adão pecou, um só pecou, todos pecaram. Ora, se pecado é a transgressão da lei, logo lá em Adão, em Gênesis, já havia lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Porque agora ele começa a pontuar a lei no Sinai. Ele explica, veja no verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja, ele está dizendo, a morte já existia de Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Ora, se a morte é o salário do pecado e o pecado é a transgressão da lei, logo antes de Moisés, ou seja, de Adão a Moisés, a lei já estava lá. Então, todos aqueles que defendem que não existia lei antes da lei em Êxodo 20 estão equivocados. A lei não estava tão evidente para os homens, mas ela já existia. Então, de certo modo,
o peso da mão de Deus será menor para aqueles que tinham menos revelação, menos lei. Mas ainda havia morte. E se há morte, há pecado. Aí ele diz, mas nem todos os pecados eram como o de Adão, observe. Verso 14, parte B. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Qual foi a transgressão de Adão? O que nós chamamos de pecado original é um pecado que nós já nascemos com ele. É uma semente do pecado. Mas ainda não é necessariamente o pecado consumado. O fato de nascermos num pecado original quer dizer que nós somos pecadores por natureza, mas nem todos ainda consumaram o pecado. Por exemplo, quem não havia pecado à semelhança de Adão? À semelhança de Adão, as crianças não haviam pecado. Ora, mas se a morte é o salário do pecado, e nós acabamos de reconhecer que as crianças ainda não consumaram o pecado na sua tenridade, como é que as crianças morriam de Adão até Moisés? Porque as crianças também estão restritas, né? Elas estão contextualizadas no ambiente de representação, no ambiente pactual. Então, até as nossas crianças que nasceram e ainda não pecaram, e até aquelas que não nasceram, é muito bom lembrar sempre disso. As crianças que foram gestadas, mas não até o fim. Essas crianças, obviamente, não pecaram no sentido de terem consumado um pecado específico. Mas na concepção, eles já eram pecadores, como disse o salmista Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ainda não pecaram, mas tinham o gene do pecado. Então, neste caso, onde não a semelhança de Adão, eles também morreram. As crianças morrem. Se as crianças morrem, é porque já existia pecado. Observe o comentário de Matthew Henry a respeito desse ponto. Ele diz assim: o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado original é uma falta de conformidade com a lei de Deus. E o pecado efetivo, uma transgressão dela. Portanto, todos estavam sob alguma lei. Ele prova isso da seguinte maneira: a morte reinou desde Adão até Moisés. É certo que a morte não poderia ter reinado se o pecado não lhe tivesse instalado o trono. Isto prova que o pecado estava no mundo antes da lei. E o pecado original, pois a morte reinou sobre aqueles que não haviam cometido nenhum pecado efetivo, que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, nunca pecaram eles mesmos como Adão pecara. O que deve ser compreendido com respeito às crianças, as quais jamais tinham culpa de qualquer pecado pessoal, mas morriam, porque o pecado de Adão lhes era imputado. Esse reino da morte parece referir-se especialmente àqueles julgamentos violentos e extraordinários que ocorreram muito antes de Moisés, como o dilúvio e a destruição de Sodoma, os quais envolveram crianças. É uma grande prova do pecado original que criancinhas, não sendo nunca culpadas de qualquer transgressão pessoal, estejam sujeitas a terríveis doenças, acidentes e mortes, o que não poderia de maneira nenhuma se ajustar com a justiça e a retidão de Deus, se elas não fossem imputáveis com culpa. Elas não têm dolo, mas elas têm culpa. E por que elas têm culpa, pastor? Porque elas estão encerradas no sistema pactual. As criancinhas estão encerradas no sistema pactual. Porque se não for assim, irmãos, como é que nós vamos explicar que Deus trouxe sobre o mundo um dilúvio que exterminou praticamente toda a raça humana, deixando apenas a família de Noé viva?
O que é que nós vamos dizer a respeito das criancinhas que viviam naquela época? Que elas morreram porque pecaram como Adão? Não, elas não pecaram como Adão. Elas não tinham pecado efetivo, consumado, mas elas tinham um pecado original. E porque estavam debaixo do pacto, em Adão, morreram. Mas as nossas crianças também estão sujeitas a acidentes, a violências, a morte. Mas e agora? Se o meu filho está no pacto também, mas não no pacto em Adão. Porque nós cremos que os nossos filhos são santos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, foram separados por Deus. Não são impecáveis, mas são santos. Como é então, pastor, que as criancinhas morrem? Porque elas também estão pactuadas em Cristo. Elas têm a esperança da salvação eterna, mas elas estão ainda situadas no mundo onde jaz o maligno. Então, os efeitos do primeiro Adão ainda permanecem na terra. A dor, o sofrimento, o pecado e a morte. E estes elementos do pecado de Adão, que ainda permanecem até na vida dos crentes, não atingem apenas os adultos, mas também as crianças. Por outro lado, nossa confissão de fé diz que as criancinhas, sendo elas eleitas, elas recebem a graça da salvação sem a necessidade de exercer a fé. Elas não estão habilitadas à fé? Não tem problema. Este é um dos poucos exemplos onde, de maneira extraordinária, ou seja, sem a pregação do Evangelho, alguém pode ser salvo. Os homens são salvos ordinariamente, por meio da pregação da palavra. Mas as nossas criancinhas que não pecaram à semelhança de Adão, ou seja, não pecaram como ele, não tiveram pecado efetivo, podem morrer, podem ser vítimas de violência, de acidentes. Mas nós temos a certeza que pelo pacto em Cristo, com o qual nossa casa está encerrada, eles estão seguros no Senhor. Na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como no dilúvio, assim como passou sobre o Egito o anjo da morte do Senhor e exterminou muitas criancinhas, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas criancinhas também serão exterminadas, porque estavam pactuadas em Adão. Mas os crentes podem ter a segurança que os nossos filhos estão protegidos no pacto de Cristo. Deus seja louvado por isso, irmãos. Verso 15 em diante diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Primeiro ele diz, por meio de um, e ele cita Adão, por meio de uma só ofensa, todos foram encerrados no pecado. Com quantos pecados um homem pode ir para o inferno? É só perguntar a Adão. Adão não precisou pecar muitas vezes. E aí, veja, há uma distinção entre o primeiro pecado de Adão e todos os outros pecados de Adão. O pecado inicial, eu não vou falar original para não se confundir com outro termo, mas o pecado inicial, o primeiro pecado, né, de Adão, não é igual aos outros pecados que Adão cometeu em vida. Preste atenção nisso. Nós não estamos pactuados em Adão em relação a todos os pecados de Adão, mas ao primeiro. Porque se nós estivéssemos pactuados a todos, isso seria injustiça. Mas ao primeiro.
Foi uma só ofensa. Se por uma ofensa Deus encerrou a raça humana inteira no inferno, o que Ele deveria fazer pelos nossos inúmeros pecados? A questão não é ficar discutindo, Deus é intolerante, um pecado só Ele colocou no inferno. Não é assim. Nós não temos posição para discutirmos com Deus. Nós não temos nenhum tipo de autoridade para discutirmos com Deus. Foi assim. Você acha pouco? Você nem existia. Ele criou um mundo e te colocou lá. E em Adão, você simplesmente jogou fora tudo. E quis se colocar no lugar de Deus. Existe traição maior do que essa? Você acha pouco esta única ofensa? Não era pouco. Mas foi só uma. Meu irmão, toda vez que a vaidade, a soberba de se achar uma pessoa santíssima, puríssima, começar a passar pela sua cabeça, lembre do texto. Por um só pecado. Quantos pecados nós cometemos ao longo do dia? De um dia. Inúmeros pecados. Preguiça para se levantar. Desleixo nas nossas atividades. Inveja por quem está fazendo bem feito. Soberba quando alguma coisa sai melhorzinha. Para não sermos confrontados, mentimos. Não estamos satisfeitos com o nosso cônjuge? Nós começamos a cobiçar outro que não nós. O dia inteiro. Por uma só ofensa. Deus colocou a raça humana inteira na morte. Mas o texto também fala, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por uma ofensa veio a condenação, mas por muitas ofensas, a justificação. Porque agora já não é mais Adão, agora é a raça humana inteira. Por muitas, milhões de ofensas, veio a justificação. Cristo, a sua obra, perfeita obra, nos justificou diante de nossos inúmeros pecados. Ele continua, verso 18, observe. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um arminiano pega um versículo como esse aqui e diz, está vendo aí? Preste atenção. Muitos serão justos. Então, ele está fazendo um contraste aqui do uso, né? Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, muitos foram feitos pecadores. Então, não foram todos? Então, essa doutrina que vocês estão sustentando, de que todos caíram, não é verdadeira, porque foram muitos. Ora, mas espera aí, no começo do texto ele falou que muitos quer dizer todos. Ele diz que todos pecaram, todos os homens. E assim, ele diz no verso 19, parte B, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, se muitos no começo quer dizer todos, muitos também no final teriam que dizer a mesma coisa, mas não necessariamente. O uso de cada palavra no texto não serve somente ao versículo. O uso de cada palavra no texto está dentro do próprio texto, que está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro, de um testamento e da Bíblia toda. O apóstolo Paulo começou a carta aos Romanos, irmãos, fazendo uma distinção do pecado do gentio e o pecado do judeu.
Ele disse para o judeu que se achava salvo: vocês pensam que são filhos de Abraão? Não são, porque os filhos de Abraão são os da fé, repetindo o que Cristo tinha dito nos evangelhos. Como é que agora ele está sustentando que todo mundo vai ser salvo? Claro que não. Óbvio que não. Muitos, todos. O que quer dizer? Quer dizer aquilo que todo o texto quer dizer. O maior propósito da carta aos Romanos é justamente desfazer o erro do judeu. E o erro do judeu maior é se achar exclusivista. Só ele é que está salvo. Ele diz, não, muitos. Muitos em que sentido? Muitos povos vão poder ser salvos. Outra hora ele usa todos, mas não são todos os homens um por um, mas todos os povos, em contraste com o pensamento judaico. Qual o maior problema de interpretação da Escritura? É primeiro tentar interpretar o que não sabe. O primeiro é esse. Interpretar a parte da tradição da igreja. Este é um problema. E desprezar, em segundo lugar, o que o propósito do texto nos revela. Desde o início que Paulo disse, o propósito dele é mostrar aos judeus que tanto a condenação poderá ser para todos, quanto a salvação é para todos. Todos os homens indiscriminadamente? Não, todos os que creem. Ele disse isso no capítulo 1. Tanto judeus como gentios. Então, esse tipo de texto, que o arminiano fica pegando aqui e ali para tentar arrumar um jeito de dizer, não, está vendo aí? Não foram todos. Muitos, todos, depende do uso do texto. Porque senão a gente vai também dizer que quando ele fala todos serão salvos, um por um será salvo. E não é isso que o texto fala. Então, verso 19, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, aqui nós devemos entender muitos em contraste com um só, mas na verdade foram todos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aqui muitos são muitos mesmo. Veio, porém, a lei para que a obediência abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde reinou a morte, e aqui ele fala de um reino universal, a morte reinou sobre todos os homens, até a promessa de Cristo. A promessa de Cristo não é de um reino universal, no sentido de que todos os homens vão glorificá-lo. Mas é de um reino universal em outro sentido. Todos estarão e estão sobre o seu poderio. Quer pela obediência ou quer pela desobediência. Todos estão debaixo do reino de Cristo. Ele é um só. O único representante pactual que pode nos dar esperança. Quando próximo jogo de futebol, próximo jogo da seleção, ou de qualquer outro esporte, você se vê dizendo assim, ganhamos, ou se entristecer e dizer, perdemos. Você vai se lembrar da obra de Cristo. Não para se enfurecer, como é que pode Adão, esse miserável, nos colocou nessa situação? Não, Adão foi o representante pactual que Deus escolheu. E nós não seríamos melhores do que Adão. Mas eu vou olhar para mim e vou dizer, como eu posso afirmar que estou em Cristo e eu continuo parecendo mais um filho de Adão? Como? Se Cristo é meu representante, eu devia me alegrar na vitória dele. Eu deveria me inspirar no meu representante. Assim como o país, às vezes, se inspira na vitória da seleção.
Parece que dá um gás, um ânimo para trabalhar no outro dia. Nós deveríamos muito mais nos inspirar na promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde abundou o pecado em nós, hoje superabunda a graça. Depois de você cometer inúmeros pecados, comece a pensar aí. Terríveis pecados que nós cometemos. Quando o nosso representante, quando o nosso time ainda era o de Adão. Quando você fazia parte da seleção de Adão, se alegrava em se chafurdar no pecado. Como agora estamos no time, no pacto com Cristo, não iremos nos alegrar no reino dele. Isso, em primeiro lugar, irmãos, essa doutrina, ela tira qualquer tipo de vaidade do homem. Porque não fui eu, foi ele. Se eu vou ser salvo, é porque o meu representante venceu. Então eu posso me alegrar, como eu me alegro no jogo de futebol. Mas não fui eu. A gente traz para nós uma glória que não foi alcançada por nós mesmos, mas no fundo a gente sabe. Na vida espiritual é assim. Foi Cristo, não fui eu. Se ele venceu, nós vencemos. Isto também é um grande conforto para os homens, para os pais que perdem os seus filhos na infância. Eles morreram não em Adão, eles morreram em Cristo. Porque são filhos do pacto por meio dos seus pais. E um dia nós vamos encontrar todos os casais que perderam filhos e estão vivendo no Senhor, morrerão também no Senhor. Porque se Cristo viveu, nós vivemos. Se ele morreu, nós morreremos. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, para vivermos eternamente com ele e com os seus santos. Então nós veremos essas crianças. Nós veremos todos os que morreram em Cristo. É uma doutrina que nos humilha, por um lado, porque nada temos no Senhor, mas, por outro lado, uma doutrina que nos conforta, porque temos a salvação que não depende de mim. Por um só veio o pecado, mas por um só a salvação. Creia neste Cristo, o segundo Adão, o representante pactual do seu povo. Amém.